Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, Também. o Senhor nos trouxe. Pela tua redenção, nós estamos aqui juntos, juntos buscando a Ti, buscando a Tua vontade, buscando a Tua palavra, e que a Tua palavra possa abrir os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos quão pequenos nós somos, mas quão grande o Senhor é. Mas ao mesmo Também. tempo, vemos que o Senhor quer se dar como uma graça suficiente para nós. Senhor, Também. te agradecemos por essa grande misericórdia. Nós não podemos explicar isso como que foi feito, mas nós podemos agradecer a Ti, sermos gratos a Ti de coração por tudo que o Senhor tem nos dado nesses longos anos, Senhor. O Senhor tem nos Amém. ensinado, o Senhor tem nos falado e o Senhor tem nos guiado em todas as situações. Te agradecemos porque em Ti somos mais que vencedores, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. E realmente o Senhor tem nos agraciado, né, com sua palavra. Nós passamos por várias situações, né, onde nós nos envolvimos com muitos grupos e com muitas pessoas e às vezes nossa busca incessante de conhecer a verdade, o Senhor nos trouxe até aqui. Então, uma alegria também que os irmãos que estão junto conosco nessa caminhada participem disso. Nós queremos prosseguir em conhecer ao Senhor, como fala Oseias, né? Capítulo 6, versículo 3. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Que nunca fiquemos como a igreja em Laodiceia, né? Ricos e abastados e que não precisamos de coisa alguma. Que sempre nosso coração tenha essa busca pelo Senhor, esse amor pelas coisas do Senhor, né? E como foi dito para a igreja em Filadélfia, né? Tens pouca força, mas não negaste meu nome e guardaste a minha palavra. Esse é o versículo 9. Versículo 10, por isso te guardarei do dia da aprovação que é de vir para esse mundo. Então, hoje foi um versículo que nós desenvolvimos lá na aldeia, né? Que foi Salmos 42, né? Versículo 1 e 2. E foi muito rico porque a gente trouxe o cenário da corça, né? Que é o cervo. E aqui no Paraguai é conhecido como um guaçu. Então foi perguntado para os irmãos se algum deles já escutou alguma vez o bramido do guaçu. Então nós trouxemos esse cenário linguístico, né? E fizemos artes cênicas de como era o bramido desse cervo, né? Dessa corça. E nós não conseguimos ver a magnitude. Por que a Bíblia usa a experiência da corça quando ele faz o bramido pelas correntes das águas? Mas a Bíblia deixa claro que o bramido da corça é pelas correntes das águas. E uma coisa muito interessante é que ele tem, em primeiro lugar, as correntes das águas, ele vai saciar sua sede. Essa é uma das características principais, que é o clamor dela para saciar a sede, né? Por isso que o cenário... A Lília vai ler, então, aqui. Salmos 42, 1 e 2. Vamos ver. É bom ler, né? Sim, 1 e 2. 1 e 2. Isso. Seus irmãos ficaram muito alegres, hein? Muito. Pode ler, irmão. Português. Pode ir, irmão. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Bem. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Amém. Glória a Deus. Então, uma das características da corça, né, é quando ele faz aquele bramido, ele se estremece totalmente. Ou seja, ele fica com a estremece. E esse bramido, ele sai de dentro, das entranhas dele. E quando ele faz o bramido, levanta a cabeça para cima. Isso é uma coisa muito significativa, o Senhor usar aquilo. Não sei se os irmãos já ouviram, mas entra na internet, procura ali o bramido da corça. É impressionante.
Mas ele traz aquela ilustração, irmãos, para descrever alguém que tem sede de Deus, que não está na velhice espiritual, que não está na condição de Laodiceia, que se acha rico e abastada e que não tem necessidade de coisa alguma. Mas como é que, irmão, nosso coração... Por isso que é bom trazer isso, porque foi perguntado hoje na reunião, né? A gente, entre os irmãos ali, né? Que o Senhor está na procura de pessoas que têm sede e fome do Senhor. Não de religião, não de qualquer outra coisa. O Senhor quer pessoas que almejem e desejem conhecê-lo. Então, que prossigamos. Essa é só uma pequena reflexão, né, para nós dar introdução à nossa reunião. Que prossigamos, irmão, em conhecê-lo mais e mais. Deus seja louvado. Então, vamos fazer uma revisão do que nós já abordamos, né? Nós estamos nas coisas que são e dizemos muito categoricamente a leitura de capítulo 1 de Apocalipse, né? Quando é dito que é escrito o Apocalipse da parte de Deus em relação à revelação de Jesus Cristo. E aquela revelação de Jesus Cristo foi dada através de seu anjo a seu servo João. Que coisa tremenda, irmãos. E no versículo 2, ele é dito assim, que João mesmo atesta fielmente, essa expressão gostei, a tudo o que ele viu e ouviu. Então, é muito importante, irmãos, nós ressaltarmos que no versículo 19 desse mesmo capítulo, é dito para João que ele escrevesse tudo o que ele viu em tempo passado, todas as coisas que são e as que hão de ser depois desta. E nós tomamos várias reuniões para desenvolver as coisas que são, as coisas que hão de vir depois desta. E os irmãos, acho que nós gastamos bastante tempo e nós chegamos do capítulo 4 até o 22. E agora nós estamos dando a introdução. Na reunião anterior nós falamos a respeito das coisas que são, das que ele viu, tempo passado. Então, é muito significativo, irmãos, porque João, como apóstolo, podemos dizer que a carreira ministerial de João começa a partir do chamamento dele como um discípulo de Jesus. Então, começa esse ponto de partida do ministério de João, recebendo o convite para seguir. Olha só, quem que ia seguir ele, irmãos? Convidado para ser vamos dizer assim, um cooperador, um discípulo de Jesus, filho de Deus. Ele, irmão, no seu evangelho, aliás, irmão, é interessante na história, o evangelho de João, ele tem outro enfoque em relação aos outros evangelhos. Nós temos os evangelhos que apresentam a biografia de Jesus, como Mateus, Marcos e Lucas. Eles vão falar vamos dizer assim, o aspecto terreno desde seu nascimento. E genealogicamente, ele vai mostrar que nas escrituras ele atinge, vamos dizer assim, a descrição que os profetas falaram a respeito do Messias. E muito interessante, irmão, porque quando você fala da genealogia, para Israel era muito importante que seja de acordo ao que os profetas falaram. Então, eles, tanto Mateus, Marcos e Lucas, se dedicam muito enfaticamente a declarar isso. Mas o Evangelho de João é totalmente diferente. Totalmente diferente. E por que, irmãos, é totalmente diferente? Porque depois que ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo, na qual é escrito no livro do Apocalipse para 7 igrejas da Ásia, ele não podia mais falar como os outros falaram sobre a genealogia de Jesus, irmão. Você vê, irmão, como que é importante na experiência de João, no ministério dele, ele conheceu a Jesus aqui andando na terra. Ele era um seguidor do Senhor Jesus e ele presenciou vamos dizer assim, a genuinidade daquele que estava ele seguindo. Não somente, irmãos, como um homem aqui na terra, mas também ele conseguia ver alguém que no seu falar era um falar totalmente diferente da religião. João, ele consegue perceber coisas que talvez outros discípulos não percebiam. Tanto é que ele é chamado como o apóstolo
o apóstolo amado, não é? O discípulo amado, perdão, o discípulo amado. E como discípulo amado, vamos dizer assim, irmão, ele conhecia talvez coisas que os outros não tinham sensibilidade, né, de perceber. Ele percebia. E nos escritos, o evangelho, ele vai retratar muitas coisas em minuciosas que outros talvez não desenvolveram. Como, por exemplo, vamos dizer assim, João 15. Irmãos, eu pergunto para você, João 15, existe nos outros evangelhos? Na descrição tão clara, irmão, da videira, e o pai como agricultor e nós como os ramos, irmão. É impressionante isso aí. Nenhum dos evangelhos vai falar a Jesus como a videira, irmão. E o pai como agricultor. E nós como os ramos, né? Irmão, é extraordinário o que ele viu. O que ele está escrevendo agora na biografia de Jesus. E começa, irmão, o Evangelho de João, dizendo no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora, irmão, me diga, o que fez ele mudar aquela linha que todos estavam trazendo? De fato e de verdade, eu acredito, irmão, que depois que ele recebeu a revelação de Jesus Cristo no livro do Apocalipse, e atestando tudo que ele viu, tudo que ele presenciou e tudo o que vai acontecer, ele não tem como mais falar que Jesus é um homem que nasceu da mulher, ou da Virgem Maria. Ele apresenta Jesus como filho de Deus, vindo da parte de Deus. O verbo que se fez carne, irmão. Que extraordinário. Deus seja louvado. Que percepção. Irmãos, como é que nós precisamos, irmão, prosseguir em conhecê-lo? Teve faz dias, irmão, que eu estou com o versículo João 14, 9. Por favor, o irmão lê para mim. Sim. João 14, 9. Então Jesus ministrou-lhes há 14, tanto 9. tempo. Oi? 14, 9. O meu está com a versão King James. Ah, desculpa, irmão. Pode ler de novo. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Ai, meu Deus do céu. A frase que me ganhou, irmãos, ainda não tenhas me conhecido. E isso, irmão, nos lembra Mateus 16, quando o Senhor leva seus discípulos e ele vai interrogar a eles, né, a respeito das pessoas, né? E ele pergunta para os seus discípulos, quem disse o povo? Quem disse a gente que eu sou? E aí eles respondem, não, eles dizem que você é um dos profetas, que você é Elias, que você é João Batista. Olha como que é, irmãos. As pessoas que estavam próximas de Jesus, vamos dizer assim, presenciando muitas evidências de que ele era o Messias, ainda não reconheciam ele como o Messias. Ele via como um profeta. Olha só, irmãos. Mas aí o Senhor pergunta para eles agora, quem ele era para seus discípulos. E aí Pedro, pelo Espírito, pela revelação do alto, ele diz, tu eres o Cristo, Filho de Deus vivente. Olha, irmão, que revelação. E ele é elogiado pelo Senhor, dizendo que isso que ele falou é uma revelação. Agora, irmãos, como é que uma pessoa que recebeu uma revelação tão grande, ainda ele pode se enquadrar ao ponto de não entender que via a Jesus estava vendo o Pai? Você vê como que a revelação de Cristo precisa aumentar e ser progressiva? Porque na declaração de Filipe, vamos dizer assim, irmãos, todos os discípulos estavam envolvidos. Porque todos queriam fazer essa pergunta, só que o Filipe toma uma dianteira ali. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus declara, tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheceis. Irmãos, eu falo para vocês, como é que nós podemos dizer assim, que nós estamos conhecendo muitas coisas de Cristo, e nossos olhos estão abertos para ver muitas coisas que não recebemos.
Mas como falamos no início, nós não podemos ficar satisfeitos com o que nós conhecemos de Cristo. Nós precisamos mergulhar nas insondáveis riquezas de Cristo. E isso, irmãos, é o ponto de partida a respeito do que ele viu. João, nós dissemos na reunião anterior, podemos dizer que ele viu a glória de Deus. E fizemos uma analogia na reunião anterior sobre a glória de Deus, como era manifestado no Antigo Testamento. E dizemos que tudo aquilo que era o tabernáculo e o templo era uma figura. E que, embora tinha glória, isso fica obsoleto diante da tua revelação da glória. E, de fato, irmão, na plenitude do tempo, nós vimos o Filho de Deus se manifestando e vendo a glória de Deus. Por isso que essa pergunta de Filipe ficou exposto ainda que eles vinham segundo os princípios do homem, querendo entender as coisas de Deus debaixo dos preceitos e de formalismos. Mas o Senhor, pelo Espírito, vamos dizer assim, no Espírito, querendo ajudar a nos conhecer mais. Assim também, nessa noite, nós precisamos estar abertos, irmãos, para conhecer o Senhor mais profundamente. Porque Ele quer se dar, revelar e dar a conhecer totalmente o nosso coração. E vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 2. Irmão, por favor, de novo, que é muito importante. 2 e 3. Irmão, será que teu som dá para aumentar um pouquinho ou está no máximo? Sim, vamos ver. Acho que está no máximo, irmão. Tudo bem, tudo tranquilo, tá dando para ouvir. Eu achei que estava mais Tá baixo, muito mas não tem longe, problema já? não. Não, não, tá bom. Vamos tocar. Tá bom. Deixa eu ver se aqui eu estou tapando o microfone aqui, vamos ver. E agora, melhorou? Tá mais ou menos semelhante. Eu acho que a Tá mais amplitude, mas tá bom. Tá bom, irmão. Tá bom, deixa eu colocar mais aqui. Aí. Pode ser internet também. Tá bom, irmão. Então, você vê como que é. Jesus vai fazer a pergunta: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Eu pergunto para os irmãos: será que no tempo que nós estamos vivendo hoje e tudo que nós temos recebido como revelação, o Senhor ainda pode dizer isso para nós? Tanto tempo estou convosco, porque hoje Ele está conosco através do Espírito e ainda não temos conhecido como Ele quer que nós conheçamos Ele. Então, todos os valores, irmão, que nós temos, que nós avaliamos segundo a carne, não consegue atingir o conhecimento de Cristo. Por isso que quando chega na nova aliança, e o Senhor vai dizer essas palavras para Felipe, quem me vê a mim, vê ao Pai, é somente por revelação. Isso, irmão, é tão importante hoje, no tempo que nós estamos vivendo, porque falar de Cristo, é impossível falar de Cristo sem falar do Pai. E é impossível falar do Pai sem falar do Filho. Na plenitude do tempo, ele era, vamos dizer assim, limitado pelo espaço-tempo. Vamos dizer assim, porque o Senhor estava entre eles. Mas agora, irmão, depois da morte e ressurreição, ele não está mais entre eles. Ele está em eles, está em nós, pelo Espírito. E o capítulo 14 mesmo vai declarar no versículo 23, que ele ama, meu Pai o amará, e viremos, naquele tempo era futuro, e faremos nele morar. E no versículo 20, o Senhor disse, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, e vós em mim. Então, essa unidade, essa união é real para nós. Isso é o mundo que nós estamos vivendo agora quando nós nos conectamos com Deus. Então, trazendo de novo, vamos voltar de novo a essa experiência progressiva agora. João, como discípulo, andando com o Senhor e sendo considerado discípulo amado, reclinando seu peito, sua cabeça no peito de Jesus. Que cenário mais lindo! Mas, irmão, no Apocalipse 1, versículo 13, nós já limos, e vamos ler de novo, versículo 13 ao 14, que diz o seguinte, irmão, como que é interessante voltar a repetir isso, irmãos, porque é muito significativo. Nós não lemos ainda Colossenses, mas vamos ler.
Espera aí, por favor. Vamos primeiro lá, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. E no meio dos candeleiros, os candeleiros, um semelhante ao filho do homem, com bestas talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalá, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E seu rosto brilhava como o sol da sua força. Agora o 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, quanta revelação nessa leitura. Nós vemos ali, irmãos, que aquilo que ele conhecia de Cristo passa a ser passado. Porque Paulo mesmo vai dizer isso em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 16. E essa expressão que ele diz, já vamos lá, Colossenses, mas vamos aqui, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Que disse assim, né? Colossenses. É 2 de Coríntios 5, 16. Esse 6 e 17. Segundo de Coríntios, capítulo 16? 17. Segundo de Coríntios? Segundo Coríntios. 5, perdão. 2 de Coríntios 5, Sim, 16 e 17. 17. Sim. Pode ler, irmão. Eu posso ler? Sim. Segundo de Coríntios, capítulo de número 5, 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo... 16 e 17. 16, 17. Assim, assim que nós, daqui por adiante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, se antes conhecermos a Cristo, segundo a carne, já agora não o conhecemos deste mundo. Desse modo. Desse modo. Agora 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo fizeram novas. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, irmãos. Graças ao Senhor. Então, podemos simplificar agora, né? Esse João, discípulo, um discípulo amado, que reclinava sua cabeça no peito do Senhor, agora, depois da morte e ressurreição, vamos dizer assim, irmãos, não é mais conhecido aquele Cristo segundo a carne. Por quê, irmãos? Porque as coisas velhas passaram. E eu quero me deter para falar, irmãos, que as coisas velhas dizem respeito a tudo que nós, homens, conhecemos e que entendemos. Porque em Cristo foi criado um novo homem, que não tem nada a ver com essa velha criação, com esse velho homem, vamos dizer assim, né? E os valores desse velho homem. E aquilo que nós, vamos dizer assim, temos em alta, não tem mais valor diante daquilo que nós falamos que é novo, irmão, que é um novo homem. Esse novo homem, agora diante dele, diante da visão que ele está tendo e vê a esse novo homem, como ele descreve, irmão? A descrição desse novo homem é extraordinária.
Mas o que mais impacta para nós é o versículo 17, quando é dito, né, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 17, quando ouvi. Olha, irmão, vamos dizer assim, ele estava acostumado a ver Jesus. E eu acho que, como é João, João reconhecia Jesus de longe. Não lembra quando Jesus ressuscitou e Pedro e alguns foram para pescar junto, foi João também. E ele foi para pescar porque o Senhor morreu, perdeu a esperança, vamos voltar para trabalhar. E voltaram para a embarcação de novo para a velharia de sua vida passada de pescadores. E quando eles voltavam de uma noite sem pescar nada, uma noite de muita luta, querendo pegar peixe e não pegaram peixe, mas do outro lado tinha alguém lá falando com eles. Olha só. E nesse diálogo daquela pessoa que estava na orelha falando para eles que estavam na embarcação, Pedro não conseguiu reconhecer. Os outros também não. Mas quem foi o primeiro que reconheceu aí? Foi João. Entendeu? João fala para Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Porque quando ele se aparece lá, irmão, você precisa lembrar. Ele não se aparece como é descrito aqui em Apocalipse 1. Ele se aparece como era reconhecido antigamente. Um homem. Né? Como aqueles dois caminhos a Emaús também. Lembra os irmãos que eles tinham perdido a esperança de que Jesus, que era o Cristo, resulta que morreu e nós estamos indo embora para Emaús. Saindo de Jerusalém para Emaús. Caminho de 11 quilômetros para lá, caminhando os dois, e aparece um homem caminhando com eles. Mas era um homem, não era um anjo lá. E eles conversam com eles e vão conversando. E aquele homem começa a falar a palavra e o coração deles começa a queimar, mas não reconhecendo. Só vão reconhecer quando eles se insistem para aquele homem que falou tanto da palavra entrasse e comesse com ele. E ele é persuadido para entrar, ele senta à mesa e partindo o pão, seus olhos são abertos. Olha essa irmã, que quadro maravilhoso! Você vê, irmãos, como que a nossa limitação, segundo os valores que nós estamos vendo, não consegue atingir o que Deus estava fazendo. Lá, irmão, se apareceu por 40 dias como um homem, como carne e sangue. Porque esses discípulos eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Ele não podia se aparecer com aquele corpo glorioso, porque não ia reconhecer como Jesus. Ia reconhecer como o Espírito de Jesus. Mas quando ele aparece, os irmãos lembram ali no capítulo 20 de João, e eles estavam todos escondidos porque Jesus tinha morrido, e ele aparece no meio dele e disse: passa vós outros. E aí o Senhor sopra para eles, recebem o Espírito e os seus olhos são abertos para ver que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas ele ali estava como carne e sangue, porque esses, vamos dizer, testemunhas precisavam ver a ele como alguém que ressuscitou dos mortos. Mas depois que ele é assunto ao céu, depois dos 40 dias, irmão, ninguém mais vai ver a ele como aquele homem que estava lá caminhando com eles, andando com eles. Porque nós precisamos lembrar, o Senhor teve, na segunda vez que aparece ali naquele lugar que não estava Tomé, agora é Tomé, está, ele pede até comida. Né? Ele vai comer com eles. E João, na beira do mar ali, na praia, na embarcação, reconhece de longe o Senhor. Mas agora, irmão, diante do que João está descrevendo, como que é importante nós descrevemos novamente, irmão? O que João está vendo que não consegue reconhecer que é Jesus? Está vendo um novo homem, irmão. É um novo homem glorioso. Nós falamos que tudo aquilo era figura no passado. Mas agora, irmãos, em Jesus habita a plenitude da divindade de tal maneira que a glória de Deus não só era manifestado como era quando ele estava aqui na terra, através das obras que ele fazia. Agora, o próprio corpo dele expressa a glória de Deus. Agora, se de fato, irmão, se Jesus perguntasse para Felipe, Felipe, há tanto tempo e ainda você não me reconhece, você acha que não ia reconhecer agora, irmão? E o próprio Pai, a própria glória de Deus está aí nele? Você vê que é a diferença, irmãos? Porque os valores deles eram conforme as coisas no mundo. Como o homem percebe as coisas. Mas agora, irmão, depois da morte e ressurreição, nós precisamos ver Jesus glorioso. E, irmãos, até aí, eu acho que nós desenvolvemos claramente que as coisas que ele viu
disse respeito à experiência do passado dele e diante dele o que ele está. No passado dele, ele é um Jesus que muito não entendiam, porque os seus olhos estavam fechados ainda para ver. Eles não compreendiam plenamente este mistério, vamos dizer assim. Por isso que agora é bom ir para Colossenses, porque Paulo, agora que Paulo está na nova aliança, e está falando conosco que nós temos a realidade do Espírito, irmão, nós não podemos ver Jesus segundo a carne. Nós precisamos ver Jesus glorioso agora. Olha, irmão, que rico. Capítulo 2, vamos lá. Colossenses, capítulo 2, e versículo 2 e 3. Quer ler, irmão Mauri, por favor? Esforço-me a fim de que o coração deles sejam animados, estando vós unidos em amor, e junto alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Bom, maravilhoso. O rogo de Paulo aqui é para que nós sejamos cheios desse pleno conhecimento da revelação, desse mistério de Deus que esteve oculto. Mas que agora, irmão, não está mais oculto. Hoje está aberto para nós, pelo Espírito, para nos mostrar o que aconteceu na plenitude do tempo. Depois da morte e ressurreição, como diz o versículo 17, 2 Coríntios, que nós lemos. Todas as coisas passaram. Eis que se fizeram todos novos. Todas as coisas passaram, e eis que se fizeram novas. E aquele que está em Cristo é nova criatura. Como, irmãos, nós precisamos aprofundar nessa expressão bíblica de que disse aqueles que estão em Cristo. De fato e de verdade, irmão, nós estamos vendo como esse novo homem vê todas as coisas. E por isso que nós, cada vez mais, o Senhor quer nos levar e revelar a pessoa viva de Jesus Cristo, que hoje, pelo Espírito, está habitando em nós. Como diz João 14, não vos deixarei órfãos, estarei convosco pelos séculos dos séculos, até o fim dos tempos. Olha, irmãos, ele está conosco pelo Espírito até o fim dos tempos, mas ao mesmo tempo ele está sentado à destra da majestade das alturas, como aquele sumo sacerdote que intercede por nós. Que glorioso! Por isso, irmãos, quem vê a ele, vê ao Pai. Recentemente, um tempo atrás, nós estávamos duvidando, né, se veíamos a Jesus, que é um filho só, e Deus é o que estava nele. Mas agora, irmão, nossos olhos foram abertos para dizer com sinceridade, com simplicidade, quem vê a Jesus, vê a Deus. Como quero ver mais a pessoa viva de Jesus Cristo para ver Deus? Irmãos, porque não tem como separar o pai do filho. Já naquele tempo, já era difícil, porque a percepção dele era da cor dos valores. Mostra nosso pai, e isso não nos basta. Não é suficiente dizer que quem vê você, vê o pai. Não é suficiente. Nós queremos ver o pai. Mas agora na nova aliança, irmãos, pelo Espírito de Deus, ficou muito claro nos nossos corações que aquele que está em Cristo está em Deus. Irmão, ser nova criatura é participar daquilo que Deus é em Cristo Jesus. Hoje, irmãos, é pela fé. Mas quando ele vier na sua vinda, na sua glória, e sejamos manifestados como ele é, então participaremos de tudo que ele é. Seremos igual a ele, irmão. Que glorioso! Que maravilhoso! Irmão, nós estamos começando ainda a ver algum destello do que significa ser nova criatura. Porque se de fato e de verdade nós víssemos aquilo que é novo, não amaríamos tanto aquilo que é velho. Por que às vezes os valores do que dizem respeito a este mundo e as coisas que estão nesse mundo ainda têm ação no nosso coração? Porque ainda não estamos vendo plenamente o que significa ser nova criatura. E as coisas velhas passaram. E eis que se fizeram novas. A gente pensa assim.
se fará nova. Porque o texto bíblico nos diz que se fará. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas, tempo presente. Mas quando nós trazemos isso para nós, irmão, não vai ser novo. Porque um dia vai se revelar. Mas o que essa escritura nos mostra é que hoje, irmãos, é o momento de nos posicionarmos naquilo que foi realizado em Cristo. Queria ler junto com vocês novamente Colossenses capítulo 3, versículo 4, irmão. Vamos lá. Colossenses capítulo 3, agora versículo 4. Olha que rico, irmão. Quando Cristo... Lê na tua versão, irmão, que é boa essa versão aí. Quando Cristo, que a vossa vida vos for manifestado, também vós manifestareis com ele em glória. Amém. Aleluia. Amém. Você viu o tempo verbal, irmão Mori? Fala, manifestado, também vós manifestareis com ele em glória. Mas eu falava a respeito da vida. Que tempo verbal tem? Quando Cristo que é vossa vida, for manifestado. Também vós manifestareis com ele em glória. A vossa vida, que tempo verbal tem? A vossa vida é o tempo presente. Presente? Mas você vê como que é. A gente, quando fala do novo homem, fala como algo futuro a ser manifestado. Mas quando nós temos revelação do que aconteceu de fato e de verdade em Cristo e que aconteceu conosco que cremos, nós temos um posicionamento verbal adequado. E nova vida. E nossa vida. Não é que será a nossa vida. E pela fé nós apropriamos daquilo que alcançamos em Cristo, irmão. Nós somos, não é que seremos. Somos nova criatura. As coisas velhas passaram, tempo passado passaram. Todas se fizeram novas. Por isso, irmão, a insistência do Senhor e o Espírito é, como diz Colossenses capítulo 2, para que eles sejam cheios do pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Nós, irmãos, precisamos ter esse conhecimento pleno do que aconteceu em Cristo e onde posicionalmente nós estamos nele. Não é que seremos, somos nova criatura. Não é que a vida de Deus vai ser lá no futuro. Temos a vida eterna. E, de fato, quando ele venha, haveremos de vê-lo como ele é. Porque aí seremos transformados, como fala vários versículos na Bíblia, a própria imagem de seu filho, e o corruptível desse velho se revestirá de incorruptibilidade. E o que é mortal se revestirá de imortalidade. Mas isso, irmãos, é só a manifestação do que nós já somos em Cristo. Olha, irmão, que impressionante. E aí nos ajuda, irmão, a expressão que Paulo viu categoricamente em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Irmão, agora o som ficou bom. Não sei se você mudou teu rosto para cá um pouquinho, ficou forte. Ah, ficou? Tá bom. Obrigado. Eu acho que eu sou assim, ó, vou falar assim. Tá bom, obrigado. Gálatas? Sim, Gálatas 2, 19 e 20. Pois, por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Na minha expressão está para Deus aqui. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora eu vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé
no Filho de Deus que me amou e sacrificou por mim. Glória a Deus, amém. Que palavra. Amém. Irmão, você pode ler de novo o versículo 20, por favor, irmão? Fui crucificado juntamente com Cristo. E Amém. desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nessa nova vida, que agora vivo no corpo, eu vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e sacrificou por mim. Aleluia. Aleluia! Sempre nós perguntamos, né? Qual que é o resultado de estarmos em Cristo? Quais são as provas de que nós estamos em Cristo? Você viu, irmãos, quando nós precisamos de revelação? Das vezes eu falo com de mim mesmo, né? Usurpo as palavras do Senhor, do apóstolo Paulo aqui, né? Já não vivo eu, né? Mas Cristo vive em mim. E o que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou. Em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz que o amor de Cristo nos constrange, sabendo isto, que um morreu por todos e logo todos morreram. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. E, irmãos, vamos ler junto, porque isso aqui é importante. Romanos, capítulo 6. Olha o que disse aqui, irmãos, sabendo isto. Versículo 5. Gálatas 6, Romanos 6, 5. Porque se formos unidos na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mas o que acontece? A gente olha com uma perspectiva futura a ressurreição. Mas aqui a perspectiva é presente a ressurreição. Se eu estou unido na sua morte, que é presente meu, também presente meu é viver na ressurreição de Cristo. Onde os valores das coisas desse mundo e do que é velho não tem mais valor para mim. Isso que está falando, versículo 6. Sabendo isto. Olha só, irmão. Sabendo isto, irmão Mauri. Sabendo isto, irmãos. Olha só que coisa. Que foi. Olha o tempo verbal. Foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos mais ao que velho, que é pecador, como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos, irmão, se um fato para nós, já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Olha só, irmão, que coisa linda. Como fica mais claro ainda. Por quê? Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Porque o velho já morreu. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas enquanto a vida, porque está vivo, vive para Deus. Olha só, irmão. Assim também vós, considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero trazer com essa palavra uma reflexão em relação a como é a nossa percepção do que é novo. Como nós precisamos, irmão, nos humilhar diante da poderosa mão de Deus e reconhecer que nossa percepção é muito superficial ainda. Embora Cristo é em nossa vida, ela não é totalmente que rege nosso coração e nossa mente. Ainda, irmãos,
Em muitas situações ainda reina em nós o nosso querer, os nossos valores, ou ainda temos preferências. Olha como que é impressionante isso aqui. Por isso, irmãos, diante do que João está vendo, ele cai como morto. Olha só, irmão, que possamos nessa noite, como João, irmão, diante do que nós estamos vendo, que caiamos a seus pés, como morto. Porque, de fato, se nós, irmãos, abrimos mãos do que é velho e do que nós achamos que é valoroso e que é importante, o Senhor, como isso com João, né? Fica de pé, o Senhor vai nos encorajar a nós termos esse viver que agrada ao Senhor. Um viver mais forte ainda. Você sabe como que podemos testar, irmãos, que ainda os valores desse mundo têm ação no nosso coração? É quando vem as circunstâncias. Graças a Deus, irmão, que nós somos considerados caça de Deus. E a caça de Deus está sobre o juiz. Constantemente somos levados a provar se de fato estamos na fé. Porque fé, irmãos, é uma união com Ele. Estamos unidos a Ele. E nos livros, capítulo 6, unidos na sua morte. Para que, estando unidos na sua morte, também estemos unidos na vida que diz respeito a seu novo. Com aqueles valores. Olha Colossenses, né? Se morrestes com Cristo, o que diz? Buscar as coisas de baixo? Como diz Colossenses 1, irmão? Leia, por favor, tua versão que lenda. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 e 3. E 4 já, pode ler de novo. Portanto, essa versão é muito bonita. Portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas da terra, pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a vossa vida for manifestada, também vós manifestarei com ele em glória. Amém. Amém. Claro. Irmão, que coisa gloriosa, irmão. Eu falo para os irmãos, né? Eu queria falar sobre os candeeiros, né? Mas como nós precisamos ainda falar da pessoa de Cristo e a glória de Deus nela. A glória de Deus sendo manifestada na pessoa viva de Cristo. Nós estamos em Cristo, irmão. Não é somente dizer que somos nova criatura, é que a glória de Deus é manifestada no nosso viver. Então, nesse mundo de trevas, sempre eu falo essa expressão, eu gosto de repetir, eu vou repetir essa noite. Embora nós estamos vivendo a intensificação do espírito da iniquidade, em grande escala, com força, com muita força, ao ponto de que alguém está se levantando a falar de Deus. São incomodadas as pessoas, irmão. Olha a iniquidade, irmão. E tiram a vida daqueles que proclamam a verdade, irmão, publicamente. E festejam ainda. Olha só, irmãos, a iniquidade onde está chegando. Mas ao mesmo tempo que a iniquidade está na sua força, também, irmãos, o Espírito, a assistência do Espírito se intensifica 7 vezes em nosso coração para nos revelar a pessoa de Cristo, para nos impulsionar a viver para Ele, ou viver nele. Viver para Ele não é alguém contratado que faz coisas espirituais, né? Viver para Deus é nós estarmos nele e Ele estar em nós. Isso, irmãos, o que o Espírito está nos assistindo com intensidade é revelar no seu coração esse mistério revelado da pessoa de Cristo, esse novo homem vivendo plenamente em nós. Glória a Deus! Que o Senhor fortaleça no seu coração para que possamos enxergar o que é novo. E domingo que vem, ou domingo na próxima reunião, nós desenvolvemos então as igrejas. Vamos começar falando das igrejas. Tá bom, irmão? Deus seja louvado. Amém, irmão. Glória a Deus.